Shalom, pessoal. Hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre o anticristo. Que a gente vê debates de padres e pastores, ou entrevistas, etc., né? E se falando sobre esses assuntos de anticristo. E eu vou dar a minha opinião a respeito disso aqui, né? Olha só, o padre falando, ele fala que isso aqui, esse período aqui do Novo Testamento, de Apocalipse, essas epístolas aqui de João, o padre fala que, um padre que eu assisti ele aí no YouTube, ele fala que isso aqui é da época bíblica dele, da época do Novo Testamento, lá atrás, quando começou a igreja, né? Quando foi no início da igreja, e tinha César Nero, tinha os imperadores romanos que não queria que o povo fizesse uma nova religião e perseguia eles, né? Então, se especulava muito coisa ruim em respeito a esses personagens aqui do Novo Testamento, eles já especulavam muito a política da época, como hoje está se passando no mundo também, parecido essas coisas até. Que os acontecimentos, as perseguições, que os imperadores não queriam essa religião romana e perseguia eles, matava e etc, né? Então, ele escreveu o Apocalipse, o apóstolo João, baseado nesses fatos que eles achavam que ia vir essa besta, esse anticristo e tanta coisas que nessa época aqui, por conta das perseguições que vinha na época deles. Então ele escreveu para a época dele. Se nota aqui no livro do Novo Testamento, de fato, foi para a época deles mesmo lá, acredito eu também, e eu concordo até com o padre em parte, em alguns assuntos, porque eu acredito que foi para a época bíblica lá. Isso não foi uma coisa projetada para os dias de hoje, como se fala. Que você vê que o Novo Testamento ele fala da volta de Jesus já no começo. Já no começo, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ou seja, se fala sempre em volta de Jesus e toda a Bíblia é nisso. Eles esperavam Jesus naquela época, vendia tudo que tinha. Ninguém não vai vender tudo e seguir Jesus se ele não... Que ele falou que todo mundo vendesse as coisas, desse aos pobres, vendesse ou desse aos pobres e seguisse ele. Então se esperava que fosse naquele tempo a redenção dele, né? Que nada aconteceu, claro. Mas, então o apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse e essas outras epístolas baseado na política da época, nas perseguições que havia. Então, não é um livro que... A Bíblia, o Novo Testamento, não é para essas épocas de hoje. É um livro histórico para a época, no contexto dele lá. Eu não concordo com essa teoria, mas, de fato, é assim. Tanto é que eu já vi padres falando, outros padres, que eu não vou citar nome, eu não gosto de falar em nome de ninguém aqui no canal, que a Bíblia, que a igreja está acima da Bíblia. Primeiro veio a igreja para depois ser a Bíblia. De fato, eu concordo com ele assim também. A Bíblia veio depois, foi depois que veio surgir a Bíblia, depois que já estava a igreja estabelecida, né? E se escreveu, sabe lá de que forma eles fizeram. Já baseado em coisas que já tinham até acontecido, acredito eu. E aí vem os evangélicos, os crentes, depois, né, de 1500 para cá, os protestantes, e chegou até aqui para desfazer o entendimento dos católicos. Ou seja, eles escreveram, eles sabem as coisas mais... A teoria católica, ela é mais convincente, vamos falar assim, na teoria deles. Não eu acreditando no que eles falam, mas é mais convincente, mais lógico o que os padres falam do que o que os pastores falam. Que os pastores, eles já pegam, eles pegaram uma Bíblia e construíram outras coisas, outras fantasias, vamos dizer assim. Adoçaram mais as coisas, com outros entendimentos, né? E quando se tem um debate de um padre e um pastor, os pastores não deixam sequer os padres falar. Porque a igreja católica ela é uma igreja de tradição, eu percebo isso.
eu não sou católico, mas eu percebo que é uma igreja de tradição. Eles preservam mais a tradição, os costumes deles, do que até mesmo a Bíblia. Porque eles preservam sempre isso. Para a igreja chegar onde ela chegou, não foi com Bíblia. Eles estão usando Bíblia hoje porque, de tanto protestantismo que tem, eles têm que ler Bíblia para dar explicação de alguma coisa. Mas, historicamente, ela não precisava da Bíblia para chegar onde chegou. Porque Bíblia era mais para os padres mesmo, naquela época ninguém tinha... Eu era criança, eu lembro que eu ia mais meu avô para a igreja e não se tinha Bíblia. Católico não existia Bíblia quase para católico. Os evangélicos já tinham Bíblia, mas católico não. Então, a igreja acho que passou a usar a Bíblia até para dar explicação mais aos povos, algumas coisas que os evangélicos acrescentaram mais coisas, fizeram mais crença em cima da Bíblia. E acha que tem, interessante que os pastores acham que eles têm mais entendimento na escritura, que pertence a eles, aos cristãos católicos. Eles acham que tem mais entendimento do que eles nos assuntos, né? Então, ou seja, a teoria dos católicos é mais baseada nisso, porque eles conhecem a escritura deles. Então, não tem como um pastor vir derrubar uma teoria dessa. Quando eu percebo, eu assisti debates, eu sempre assisto, vez ou outra eu assisto um debate, e eu percebo que na hora que os padres vão falar as crenças deles, como eles entendem aquele ponto, eles são interrogados e o pastor ataca eles já no pejorativo, vai muito para esse ponto de idolatria, se pega muito nisso, porque é para derrubar mesmo, assim, vamos dizer assim, né? Vai muito no ataque, né? Para derrubar logo, ou seja, para vencer o debate. O problema dos debates é sempre isso, é vencer. Eu acho que debate não era para ser debatido para ninguém sair vitorioso. Era cada um expor o que ele conhece nas escrituras. Qual a visão dele na escritura? E o povo decide com quem quer ficar, com quem acredita. Se ele escolher A, B ou C, o que vai ser. Mas não querer debater para ganhar. Eu acho que quem debate para ganhar perde muito. Porque eu particularmente, eu não sou cristão, mas eu aprendo observando as pessoas. Como ela entende as coisas daquele fato ali. Mas se eu aceito ou não a teoria dele é outro assunto. Mas eu vejo mais lógica nos católicos em relação à Bíblia, o Novo Testamento, do que os próprios evangélicos. Pastores e companhia, né? A turma toda. Porque eles têm mais história. A igreja evangélica, ela já veio depois, vocês sabem disso. Então, ou seja, vai ensinar a quem escreveu a Bíblia para vocês, e vocês pegar e querer escrever para eles, os católicos, querer passar para eles, vocês não entenderam isso, não é assim, não é assim. As coisas não é bem desse jeito, né? Eu acho que igreja, ela é tradição. As igrejas, elas vão permanecer pela tradição, porque pela Bíblia isso não vai adiante, porque isso só gerou debate. Então é tradição, cada um vai servir seu Deus e acha que entende. Agora, não querer diminuir, se percebe que foi necessário para os cristãos evangélicos derrubar a igreja católica no entendimento deles, nas crenças deles, e puxar, porque você observa que todo o evangelho, ele tem raiz cristã. Não os novos, mas os antigos eram. Puxava-se os católicos para se tornar evangélicos. E para fazer isso tem que detonar outra religião para que a dele cresça, e detonando a outra, né? E as pessoas que já se criam no evangélico, ele tem sempre que se cria crente, numa igreja de crente, ele já tem certeza que ali ele está no caminho certo, etc. Ele não vai buscar na fonte para saber a origem das coisas, né? Desculpa. Então, eu vejo as coisas dessa forma. Eu não estou aqui defendendo a teoria católica, não é isso. Mas eu vejo mais fundamento no que eles falam do que no que os evangélicos falam. Porque eles têm a escritura, eles conhecem melhor.
E eles não estão muito preocupados. Se percebe isso, que eles até falam de Bíblia, porque tem que falar que se tornou, está se tornando já isso frequente já, né, dos evangélicos querer provar que eles são isso, que eles são aquilo. Mas a igreja não é isso. Eu particularmente percebo que é por tradição. São crentes por tradição. É como a congregação, a cristã no Brasil. Eu percebo que é uma igreja, que eu já fui parte dela mais de 30 anos, e eu percebi que ela é uma igreja de tradição. Eles não estão preocupados com Bíblia. Na época que eu participava lá, eu desde jovem, de 15 anos, 16 anos, eu já estava batizado, e cresci, fiquei velho, casei, tive filho, não é, a Bíblia não é o assunto. Pode ser hoje, não sei como é que está lá hoje, mas não é o assunto deles, Bíblia. É tradição, é a irmandade, vamos dizer, é a igreja, a congregação cristã é a igreja católica dos evangélicos, por aí, nesse aspecto, de tradição, de irmandade, de se juntarem, de participar de uma mesa, de receber visita, essas coisas. Isso é tradição, esse sabor que eles têm, né? É dessa forma, assim. Então são igrejas de tradição. E elas não estão preocupadas com Bíblia. O assunto deles não é Bíblia. Hoje pode ter mudado alguma coisa por conta da pressão, que é um denunciando o outro para provar alguma coisa. Mas são igrejas de tradição, que chegaram até aí pela tradição, e não por Bíblia. Porque, como se diz, não ia chegar a lugar nenhum. Porque Bíblia toda igreja tem hoje, e surgindo várias igrejas. E está uma bagunça muito grande. No meio evangélico, principalmente, muita bagunça. Dando muito o que falar. Se for para o testemunho, está acabado. Porque se for para ir pelo testemunho dos crentes, dessas igrejas de movimento, vai se acabar. Porque se as pessoas for analisar direitinho, está bagunça, viu? Então, se for para ir pela tradição, ainda é melhor do que ir por Bíblia. Porque por Bíblia isso só vai gerar debate, né? E nem por Bíblia eu acho que não está mais. Eu acho que já é só interesses materiais. A verdade é essa, você percebe isso. Acho que eu não sou o único que fala isso. Que hoje o interesse é o interesse econômico. Que o povo ganhe dinheiro e contribua dinheiro na igreja e siga a vida dele do jeito que ele quiser, contanto que ele dê dinheiro na igreja. Tá por aí o caminho já, né? E é isso, pessoal. Eu separei uns textos aqui falando sobre o anticristo, na epístola de João aqui, que diz assim: filhinhos, é já a última hora, como ouvistes que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Se percebe, se é já a última hora, é porque eles estavam achando que tudo ia acontecer naqueles momentos ali, né? Onde sempre se fala que é chegado a hora. Então, isso está evidentemente claro que isso foi para aquela época, não é para essa época de hoje, né? E os pastores aumentam muitas coisas, usam o livro de Daniel falando já do anticristo, aí vai lá para Apocalipse, fala das bestas e fala do anticristo, e assim vai. Isso se torna até cansativo, porque isso não vai a lugar nenhum. Essas coisas, isso vai acabar. Essas disputas, isso vai ter que acabar uma hora ou outra, porque se passou 2000 anos, gente. Se passou 2000 anos, vamos mais mentir tanto para onde? Para onde vai tanta mentira? Porque uma hora vai cansar. É 2000 anos de espera, vai esperar mais quanto? Cadê esse anticristo que não aparece? Porque para Jesus voltar, diz que tem que vir aparecer um anticristo primeiro. Aqui já fala que é a última hora, que era para ele aparecer já naqueles tempos. Já tinha anticristo. Que diz que todo aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse é o anticristo, né? E quem não crê que Jesus é o Filho de Deus, ele é anticristo também, como fala aqui nos textos, que eu não vou estar lendo não, que vocês não têm paciência muito que a gente leia. Mas, e vocês conhecem a Bíblia mais do que eu também, acredito. Mas é assim. Então,
eu acho que a gente, como se diz, deve analisar as coisas, buscar a verdade, porque só a verdade vai prevalecer. A mentira, ela pode passar o tempo que for, ela vai cair. Ela não vai adiante. Porque por muito tempo se falando uma mentira, parece que ela vai prevalecer por esta vida, mas não vai não. Deus é justo. Deus derruba tudo. Até o sistema cai no tempo certo. Porque Deus derruba até o sistema dos homens lá fora. Né? E a palavra de Deus vai prevalecer. A verdadeira palavra de Deus. Então busque a verdade. Encontre. O Novo Testamento foi um livro feito para aquela época, eu acredito. Sim, para os cristãos daquela época, etc. É uma história até bonita, tem umas passagens bonitas, tem umas coisas até bonitas aqui, mas isso não prevalece. Porque as coisas estão tudo resumidas pela Torá. A Torá, a Taná, está ali, os profetas, que foi para o povo judeu. E a maioria das escrituras, a maior parte das escrituras se cumpriu, terminou ali na destruição do segundo templo. Foi o caso do livro de Daniel. Eu tenho até um vídeo aí falando sobre isso, às 70 semanas, que termina tudo ali na destruição do terceiro templo. Ou seja, tem continuação? Tem, porque ainda não chegou o reino de Deus nesse mundo, aqui. Porque se especula muito que nós vamos para o céu, que os cristãos se falam muito nisso. O reino dos céus, que Jesus sempre falava muito, o reino dos céus, o reino dos céus. E você quando conversa com um cristão, tem cristão que ainda acredita nisso. Que vai ter uma cidade santa no céu e o povo morar no céu. Isso é um negócio muito... Isso é muito fora de contexto da Torá, dos escritos. E assim, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, curte e compartilha e até um próximo vídeo.